Ok, Rani, tudo bem? Estamos de volta. Como é que você Tudo tá? jóia? Tô bem, pastor, e você? Eu tô joia também. Nós vamos continuar falando então sobre o livro do C.S. Lewis, A Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Hoje nós vamos finalizar nossa conversa sobre esse livro. Destaquei dois trechos, né, de dois capítulos diferentes, que eu acho que são assuntos bem pertinentes, né, para os momentos de hoje. E um deles é do capítulo 13, e diz assim: O homem que aprecia verdadeira e desinteressadamente qualquer coisa no mundo e não dá a mínima para o que as outras pessoas pensam sobre aquilo, estará, por esse preciso fato, previamente armado contra alguns de nossos modos mais sutis de ataque. E esse capítulo aqui, o tio, né, o mal danado, ele vai estar chamando a atenção do sobrinho, porque o humano que o sobrinho está ali tentando consumir, ele permitiu que esse humano ocupasse o seu tempo com coisas genuinamente boas. E aí o demônio, né, vai explicar para o sobrinho que isso é terrivelmente perigoso, porque o ato, né, de nós seres humanos ocuparmos a nossa cabeça com coisas boas, além de ser algo muito bom, é algo que pode nos aproximar de Deus, pois pode nos gerar ali uma gratidão de Deus estar nos dando ali aquela coisa. E aí, ao invés, né, e tem um grande detalhe de não deixar a mente vazia, né, para o diabo atacar e fazer o mal ali. Inclusive, para quem gosta de ler, ocupar o tempo com a leitura Sim, é uma coisa boa, né? Enche a mente de gratidão a Deus pelo privilégio de ler, pelas histórias e tudo mais, né? com certeza. E aqui ele até diz uma frase engraçada no final do capítulo, que ele já viu um ser humano que conseguiu se defender dos ataques, né, do demônio através do seu amor pela comida. Ele diz que esse ser humano ele gostava bastante de cozinhar e aí a gente pensa, a comida é uma coisa inofensiva, o demônio até pensa, né, isso não pode fazer mal para ele, mas que enquanto esse humano estava ali se ocupando, né, com a comida, estava alimentando a família dele, é uma ótima forma de distrair a cabeça dele. E nessa quarentena, eu tenho notado bastante que o pessoal está cozinhando bastante, gente que eu nem sabia que gostava de cozinhar, tá postando, então é uma ótima saída, né, ocupar ali o tempo cozinhando para a família, convivendo com a família, fazendo boas leituras. É interessante, Rani, porque a comida pode se transformar num Sim, pecado, mas o C.S. Lewis apresentando o alimento como ser uma virtude quando a gente o recebe com graças, quando a gente o faz com moderação e quando nós fazemos para a glória de Deus, né? A diferença entre o pecado e o não pecado e a glória de Deus está justamente na disposição com a qual nós fazemos as coisas, né? ele até cita uma situação aqui que o sobrinho, ele deixou o ser humano apreciar a natureza em um determinado momento e naquela hora ali de apreciar a natureza acabou gerando uma gratidão no coração dele a Deus por ter criado a natureza tão maravilhosa. E aí o sobrinho provavelmente não imaginava que uma coisa inofensiva, né, como admirar a natureza, poderia ser prejudicial para ele. O outro capítulo, a frase que eu separei é a seguinte: assim, praticamente todos os vícios estão arraigados no futuro. A gratidão olha para o passado e o amor para o presente. Já o medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm os olhos no que está por vir. E como nós dissemos, né, no início, quando apresentamos o livro, o C.S. Lewis escreveu esse livro na época da guerra. Então, o humano aqui que eles estão tentando fazer mal, ele está muito ansioso com a guerra. E aí o demônio diz para ele usar isso e ainda explica, né, como é importante para o diabo entrar na nossa cabeça e fazer com que a gente fique com os nossos olhos no futuro. E
Aí ele até cita aqui que Deus, ele não é que Deus não quer que nós não pensemos no nosso futuro. Deus quer que nós façamos o nosso trabalho de hoje, que é pensar no amanhã. Por exemplo, você sabe que você tem que trabalhar amanhã, você se prepara para se trabalhar, mas entrega nas mãos de Deus com tranquilidade, sabendo que Deus vai te guardar. Então, neste momento é muito importante a gente não ficar só pensando, lá no final da quarentena, ficar ansioso, pensando que nunca chega, mas pensar o que nós podemos fazer com este tempo, né? Que querendo ou não, é um tempo que Deus está nos dando. Talvez Ele quer que nós reflitamos em várias áreas de nossa vida, e aí é muito bom a gente não ficar ansioso e usar esse tempo para coisas boas. É verdade. Quando você estava falando, me veio à mente aqui 3 trechos das Escrituras. Eu vou colocar na descrição do vídeo, vou colocar aqui também na tela. É um salmo, uma história que Jesus conta para nos falar sobre a ansiedade, e também um trecho de uma das cartas, nos quais Jesus, por meio do apóstolo, nos ensina a lidar com a nossa ansiedade. E eu acho que a grande palavra que a gente tem que ter na mente e no coração é contentamento. É saber receber o que Deus nos dá hoje, aproveitar o que Deus nos dá hoje e saber que o amanhã está no cuidado de Deus. Senão a gente perde a oportunidade de aproveitar o dia de hoje preocupado com o dia de amanhã. E aí no final a gente não tem nem o hoje nem o amanhã para a gente poder. Fala para a gente aí uma avaliação final do livro, né? Depois de ler esse livro, o que mudou na sua vida, na sua mente? Foi um livro excelente, como eu citei no começo, ele abriu meus olhos para várias coisas, às vezes coisas que eu pensava mínimas que o diabo não poderia usar contra nós, e eu vejo que ele pode sim utilizar, e que ele tem assim maneiras muito sutis, maneiras muito imperceptíveis, que às vezes a gente sempre pensa que o diabo ele já vai chegar chegando na nossa vida, fazendo aquela coisa catastrófica que imediatamente nós vamos perceber. Ou então que ele vai aparecer daquela forma feia, né? Mas não, muitas das vezes ele vem ali de uma forma bonita, na forma daquela coisa que você gosta de fazer, para voltar isso contra você. E olhando nessas coisas do ponto de vista do vilão, foi muito interessante, deu para perceber muitas coisas. E é um livro que dá para ver que o escritor C.S. Lewis ele tem muito conhecimento bíblico. E eu prezo, né, ler livros cristãos que eu vejo que tem um embasamento bíblico assim muito bom. E foi um livro que realmente contribuiu para o meu crescimento, né, na vida cristã, e é por isso que eu recomendo para todas as pessoas. Muito bom. Importante a gente lembrar que esse livro não é um livro de teologia, é uma literatura de fantasia, né? O estilo de escrita é fantasioso, a forma como ele trabalha o livro é fantasia, mas nos mostra como que mesmo lendo fantasia nós podemos ser levados a refletir sobre teologia, né? Porque teologia nada mais é do que a nossa busca por compreender melhor Deus, o mundo que Deus criou e o nosso relacionamento com Ele. Né? E sempre que nós somos desafiados nisso, a gente é obrigado a refletir nas Escrituras e trazer alguma resposta. Você tem no seu perfil lá no Instagram sempre divulgado literatura. E não só literatura cristã. Eu percebo lá que você tem literatura de tudo quanto é tipo. Né? Romance, tem literatura cristã. Você estava fazendo uma série lá sobre um livro mais informativo sobre serial killers. Sim. Por que você resolveu fazer isso no seu canal do Instagram? Por que você resolveu divulgar isso para as pessoas? Eu gosto muito, né, de ler. A literatura para mim é uma coisa muito importante que faz parte da minha vida. E aí eu percebi, né, através de outras pessoas que tinham esses Instagrams literários, que elas realmente conseguiam influenciar outras pessoas a ler. Aí eu falei, já que eu também gosto, e para poder conversar com outras pessoas a respeito disso, porque acontece muito comigo, eu acabo de ler um livro e eu não tenho ninguém para conversar sobre ele. E aí dá aquele vazio assim. E lá é muito legal porque eu termino de ler e aparece um monte de gente me chamando para conversar comigo. E eu decidi não restringir, né? Ou a só romance, ou a só fantasia, porque eu sou uma pessoa que lê um tipo muito variado, né? Eu não fico só em uma. E aí eu acho importante até porque para conseguir cativar o máximo de pessoas possíveis.
Porque tem muita gente que gosta de romance, mas tem gente que não gosta. E assim é bem bacana. Entendi. Então, gente, se você está buscando uma companhia aí para leitura, alguém que vai te incentivar a conversar com você, confere lá o Instagram da Rani, né, para vocês fazerem contato aí. Ela vai te dar uma dica, vocês podem conversar sobre o livro, né? Até porque essa vida de leitor é meio solitária no Brasil, né, Rani? Você estava Muito. falando que você fez uma pesquisa sobre alguns dados a respeito de leitura, a quantidade de livros que o brasileiro lê por ano, a faixa etária que mais lê. Essa pesquisa, ela se chama Retratos da Literatura no Brasil. E a mais recente que foi feita aqui, eu acho que é de 2017, e eles chegaram à conclusão de a quantidade anual que um brasileiro lê por ano são 3 livros. Nossa, é E muito é bem pouco. pouco. É muito Muito pouco. pouco. Aí eles disseram que se contar com as leituras iniciadas e não finalizadas, chega a quase 5 livros, mas continua sendo muito pouco. E eu acho isso muito ruim, porque nos dias de hoje nós temos muito acesso a livros físicos e livros digitais também. E junto com essa pesquisa, ele coloca um dado interessante, que o brasileiro, ele passa cerca de 8 a 12 horas lendo no celular. Notícias e etc. Então, para uma pessoa dizer que ela não tem o costume de ler, o brasileiro, não faz muito sentido quanto ela passa todas essas horas no celular lendo e poderia, né, gastar pelo menos 30 minutos ali do seu dia em algum livro. E eu acho que se pelo menos a gente lesse um livro por mês, já seria ali uma coisa muito boa. 12 livros ao ano já é uma ótima quantidade, né, para começar. E com relação ao gênero, tem uma notícia boa, que a Bíblia é o gênero mais lido aqui no Brasil. Tem aí por volta de 42%. Depois vai para os romances e para os contos e outras literaturas de outras religiões diferentes. Mas eu fiquei muito feliz, né, quando eu vi que a Bíblia ela é o mais lido aqui no Brasil. E sobre você dizer que as pessoas leem muito a Bíblia, né? Hoje a gente inclusive tem uma grande variedade de traduções diferentes da Bíblia, né? Não sei se você sabe, mas a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico, que a gente tem no português é a tradução. E aí nós temos traduções que são mais literais, que tentam traduzir palavra por palavra, do grego para o hebraico. E nós temos traduções que tentam traduzir ideias gerais, quase como que interpretações, né? Então, assim, tem um nível maior de vocabulário, facilidade com leitura, você tem Bíblias mais complexas, mas se você quiser fazer uma leitura, especialmente das narrativas, das histórias bíblicas, para conhecê-las, você tem também alternativas interessantes para isso. Como é que é essa comunidade literária na internet? Eu descobri ela há alguns anos através do YouTube. Porque às vezes eu estava interessada em comprar um livro e assim, eu não tinha certeza se ele era bom, se o assunto realmente me interessava, e aí eu procurava no Google. E foi aí que fui encaminhada para o YouTube e lá encontrei várias pessoas falando sobre livros, né, nos seus canais, o que era muito bom, porque eles trazem resenhas, eles trazem várias indicações, os lançamentos, que às vezes a gente não tem tanto contato com as editoras, a gente não fica sabendo. E aí, mais recentemente agora, né, com a popularização do Instagram, eu conheci essa comunidade no Instagram, que eu acho até mais rápida, né, de lidar, porque o Stories você grava ali rapidinho, já posta, e em menos de segundos outra pessoa já está visualizando. O YouTube ele é um pouco mais trabalhoso, mas as duas, né, comunidades são excelentes e eu gosto bastante porque tem vários tipos, né, de Instagrams, tem alguns que são voltados só para determinados gêneros, eu sigo vários que são exclusivos de literatura cristã, tem outros que são somente de fantasia. E agora também, o que é muito bom, as editoras estão investindo em ter perfis no Instagram, e aí elas mesmas já postam os lançamentos e eu acho isso muito bacana. Rani, e você, com essa sua participação, esse envolvimento na internet, né? Você teria assim, algumas ideias de como salvar a leitura no Brasil ou influenciar as pessoas a lerem mais?
A ideia, né, que já é o que eu tenho colocado em prática, né, acho que já tem mais de um ano que eu tenho no Instagram, que é falar sobre os livros e, como você disse, né, incentivar a leitura, não como uma obrigação, mas sim como uma coisa legal, bacana, divertida, um passatempo que é fundamental. Porque eu escuto muito, às vezes as pessoas falam: nossa, Rani, você lê muito? Nossa, você deve ser muito à toa pelo tanto de livro que você lê. Aí eu fico com o coração magoado. Por que não? Muita gente me pergunta qual o horário que eu tenho fixo para ler. Eu não tenho um horário fixo. Eu leio no ônibus, eu leio ali no intervalo do almoço. Então, não, gente, eu não sou à toa, eu não fico o dia inteiro ali sentada lendo. E, infelizmente, essa é a visão que as pessoas têm das pessoas que leem muito. E eu acho bom tirar, né, essa visão de que é uma coisa muito engessada e que só algumas pessoas podem fazer, mas que não, é uma coisa divertida que pode ali fazer parte do seu dia a dia. Sei, gente, a Rani, só para vocês ficarem sabendo, ela trabalha o dia inteiro, estuda à noite e no final de semana na igreja, muitas vezes também ela tem os seus compromissos. Então, a rotina de leitura dela é quando dá. Mas ela é testemunho que sempre dá para a gente ler muito mais do que a gente acha, né? Com certeza. Às vezes a pessoa pensa, só 15 minutos de leitura. Não, aqueles 15 minutos podem ser 1 ou 2 capítulos que vão fazer toda a diferença ali e rapidinho você já terminou o livro. Então faz muita diferença. Você já fez umas contas assim, se ler 15 minutos por dia, quantos livros que dá para ler no mês? Eu acho que varia muito do tipo do livro. Um exemplo, por exemplo, o livro do Tolkien, O Senhor dos Anéis, que não tem muitos diálogos, tem descrições muito longas e tem uma linguagem assim mais rebuscada e um pouco mais difícil de compreender. São livros que realmente demoram mais. Mas esses livros, né, hoje mais atuais, que tem muitos diálogos, esses dias mesmo eu até terminei um livro em 4 horas. Então, ele tinha por volta de 300 páginas, mas tinha muitos diálogos, os capítulos curtos. Então, eu acho que dá para ler pelo menos um livro por semana e você separar de 20 a 30 minutos por dia para ler. Tudo bem, gente. Se você ler um livro por semana, você já sobe a média de 3 para 52 no ano, hein? Sim. Muita coisa. Eu lembro quando eu era mais novo, tinha um pouco mais de disposição, eu tinha um problema que eu começava a ler os livros, quando eram livros de romance, e geralmente não conseguia parar de ler. Então, se você perguntasse qual era o meu horário de leitura, era de 11 da noite até 4 da manhã, depois no outro dia eu não conseguia fazer mais nada. Eu também fazia isso. É agora que eu estou aprendendo a dosar um pouco. Quando eu leio livros que não são teológicos para estudo, eu tento ler durante o dia, em algum horário que eu vou ser obrigado a parar para começar uma outra atividade. Uhum. Eu lembro quando eu estava no ensino fundamental que eu era tão viciada em livros que tinha um determinado horário que meu pai falava: você vai parar de ler. E eu pegava o livro escondido e ia ler com uma lanterna. Eu até colocava uma toalha na porta, assim, ó, para ele não ver que a luz estava ali acesa, e eu li até 3, 4 horas da manhã. Hoje eu não faço isso de jeito nenhum. Gente, uma das formas também de incentivar a leitura, que a Rani já fez lá no Instagram dela, e que nós vamos fazer aqui em parceria com o Instagram dela, é oferecer livros por meio de sorteio. Você quer falar para a gente aí, Rani, desse sorteio que você vai estar promovendo? Então, nós tivemos a ideia, né, de sortear um exemplar de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que foi o livro, né, que nós discutimos. Vai ser nessa edição aqui da Thomas Manson, que é muito linda. Se eu fosse vocês, corriam para participar. Ela é em capa dura, assim, é um trabalho excelente. A tradução dela é muito boa. Então, vale muito a pena vocês investirem um tempo, né, para participar do sorteio. E ele vai ocorrer através do meu perfil no Instagram, que eu acho que o pastor vai deixar o link aqui embaixo. E lá eu vou postar uma foto com as regras certinhas de como participar e concorrer do sorteio. E eu queria convidar a Rani para a gente poder fazer mais um ciclo de bate-papo a respeito de literatura, mas dessa vez com um livro não cristão, né? Nós falamos aqui especificamente de um livro cristão, com a temática cristã,
e fica bem fácil perceber como isso glorifica a Deus, mas nós vamos escolher agora um livro não cristão e ver que também é possível glorificar a Deus com qualquer tipo de literatura. Vai ser muito bom, estou bastante animada, né, para esse novo ciclo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Você já pensou em alguma coisa, algum tema ou algum estilo de literatura? Eu sempre tenho a tendência, né, de pensar em fantasia, mas como esse aqui já tem um pouco da fantasia, eu acho que eu vou pensar num gênero diferente desse aqui. Muito bem. Então, gente, acompanha lá no Instagram da Rani. Ela vai divulgar lá também qual que é o próximo livro que a gente vai estar conversando aqui nas segundas-feiras, né? Lembrando que toda segunda nós vamos bater papo com algum membro da Igreja do Bom Sucesso sobre algum tema que nos leva a glorificar a Deus, né? Semana passada nós conversamos com a Carol sobre design, sobre arte. Nós temos conversado com a Rani, né? E nós vamos intercalando aí diferentes temas e diferentes assuntos toda segunda-feira. Tá, joia, Rani? Muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição aí em estar com a gente aqui, nos estimulando a leitura. Eu que agradeço, né, a oportunidade. É sempre bom, né, estar falando sobre livros e influenciando, né, cada dia mais as pessoas a terem, né, esse hábito na vida delas. Bem, muito obrigado, gente. Eu sei que vocês que ouviram a gente, né, participaram com a gente aí. Deus possa estar te abençoando. Não se esquece de conferir no Instagram da Rani lá para você participar do sorteio, para você ser estimulado à leitura e que Deus possa estar te abençoando aí. Um abraço também, Rani. Deus te abençoe. Tchauzinho. Amém.